Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Juliano e na nossa aula de hoje a gente vai começar uma sequência de vídeos fazendo a correção da prova de História da Universidade Federal do Paraná da primeira fase. Então a gente vai fazer a correção desde a prova de 2014 até a prova de 2019 e 2020 que a gente tem aí disponível. Vamos lá então? Bom pessoal, então a gente tem aqui a primeira questão da prova da Universidade Federal do Paraná 2014, né? E é o seguinte, galera, vamos lá, vamos conversar aqui, vamos entender, vamos analisar o enunciado, vamos ver como que você deve ficar preparado, como que você deve analisar as questões no momento da sua prova. Vemos abaixo duas das inúmeras apropriações dos símbolos nacionais brasileiros durante as manifestações de junho de 2013 em várias cidades do país. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender aqui, galera, é o seguinte: a ideia de símbolo nacional, né, ela vai ganhar muita força isso durante o século XIX. O nacionalismo é um movimento muito grande na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. A criação dos grandes símbolos nacionais, a tentativa de criação dos grandes heróis, né, é algo muito presente na Europa. Inclusive temos o movimento romântico, né, o tal do romantismo, que vai ter os seus reflexos aqui no Brasil. Quando nós temos a criação dos símbolos nacionais brasileiros, isso se dá no final, durante o período da monarquia, né, durante o século XIX, isso é forte, mas ali na questão a gente tem a bandeira do Brasil republicano. E esse símbolo brasileiro, a bandeira nacional, ela tem um lema positivista, né, no seu centro, que é aquela ideia de ordem e progresso. A ideia de ordem e progresso é um lema da perspectiva positivista, né, criada lá pelo Augusto Comte, como a ideia de o amor como princípio, a ordem como um meio e o progresso como um fim. Tiraram o amor, né, da bandeira, ficou apenas ordem e progresso. Vamos voltar então ali para a questão para a gente continuar a nossa análise. Então aqui dois símbolos nacionais que foram exaltados durante as manifestações de junho de 2003, né, aquelas jornadas de junho que nós tivemos em 2013, né, ou também ficaram conhecidas como a revolta do Vintém, outra revolta do Vintém, né, as revoltas lá por conta dos 20 centavos. Essa manifestação tomou conta do Brasil no ano de 2013. Verás que um filho teu não foge à luta, né, um trecho do hino brasileiro, e no outro a bandeira nacional sem a parte do ordem e progresso, já como em progresso, ou seja, já está rolando o progresso. É basicamente isso a mensagem, tá? Vamos lá, seguimos aqui então. Vamos analisar essa questãozinha juntos aqui, galera. Sobre os símbolos nacionais e suas apropriações, considere as afirmativas abaixo. Bom, vamos lá. Primeira dela. Os símbolos nacionais, deixa eu deixar a canetinha aqui para não roubar. Aí. Os símbolos nacionais, como o hino nacional e a bandeira, foram criados em consonância com os anseios populares presentes no período. Peraí. Os símbolos nacionais, eles não são criados por meio de um anseio popular. Eles foram criados por uma elite intelectual que buscou criar símbolos para que, na sequência, esses símbolos fossem utilizados pela população brasileira, fossem idolatrados, né, pela população brasileira. Então não são anseios populares que geram esses símbolos, tá? Mas enfim, presentes no período tanto da independência quanto da proclamação da República. Bom, esses símbolos eles não estão presentes na independência. Né? Quem que é o considerado lá, de uma maneira tanto quanto exagerada também, o herói da independência é o Dom Pedro I. Esses símbolos eles não existem. Né? A bandeira ela é uma bandeira republicana. O hino também é um hino republicano. Então, a parte da independência não faz uma relação com isso. Tá? O que explica sua intensa utilização em manifestações populares até os dias de hoje. O que ele está querendo dizer, né, que por conta de serem símbolos desenvolvidos pelo anseio popular, estão presentes nas manifestações populares até os dias de hoje. Isso aqui está errado, né? Já vimos que não faz sentido essa número 1. Falsa, então. Vamos lá. 2. Então, aqui tem um aqui, você já arrisca. Portanto, já não pode ser a B, aqui não pode ser a letra C, e aqui não pode ser a letra E, você tem que ficar ligado nessa, tá? Então a 2 e a 3 estão certas, só precisa ver a 4, mas vamos ver todas. 2. Na figura B, o
que é que apresenta a bandeira, a modificação do lema original da bandeira Ordem e Progresso, de inspiração positivista, que é aquele lema lá do Augusto Conte, para o lema Em Progresso, demonstra a vontade de mudança política e social expressa nas manifestações a partir da iniciativa popular. Beleza, essa alternativa está certinha, né? Está correta essa alternativa porque demonstra que o povo está buscando colocar o progresso, né, em prática, não está esperando mais, já está indo atrás de mudança. Né? As manifestações de 2013, elas foram marcadas ali pela vontade popular de insatisfação, né, com as questões políticas brasileiras. Nós tínhamos ali acontece aquele aumento da passagem no Rio Grande do Sul dos 20 centavos, isso faz uma insatisfação com as classes estudantis do Brasil todo, isso ganhou força, né? E essas jornadas ali do mês de julho de 2013 se espalharam por todo o Brasil, portanto é o povo indo atrás desse progresso e não esperando esse progresso chegar, né? Já está em progresso, beleza? Portanto a 2 está correta. 3. As apropriações de símbolos nacionais ajudaram a aglutinar forças sociais de diferentes estratos sociais, em especial das classes médias urbanas, nas manifestações de ruas e nas redes sociais, em um amplo questionamento das ações do Estado, dos partidos políticos e das condições de vida atuais. Vejam, esses símbolos, por serem considerados nacionais, eles vão ser utilizados nas manifestações. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? As manifestações de 2013, elas não foram partidárias, elas foram consideradas apartidárias. Né? Você não tinha um partido político apenas por trás, você tinha muitos movimentos e grupos políticos que estavam participando dessas manifestações. E por conta disso, eles utilizam um símbolo que é nacional. Então você não tem um símbolo de um partido, você tem um símbolo considerado nacional. Né? Portanto, a 3 também está correta. Ok, gente? Qualquer dúvida, depois vocês deixem nos comentários aí que eu respondo para vocês. 4. Os símbolos nacionais tiveram variados sentidos durante as manifestações de junho de 2013. Do apartidarismo, que reivindicava... Apartidarismo é a ideia de não ter um partido por trás, que reivindicava a união do povo em prol das mudanças sociais e políticas, até o antipartidarismo, que se voltou contra partidos em geral e partidos de esquerda em particular. Exatamente, essas manifestações elas ocorrem durante o governo do PT ainda. Né? Então a crítica aos governos petistas foi muito forte durante essas manifestações. Ela não foi o único motivo, mas foi um motivo. Né? Essas manifestações elas buscavam mudanças sociais. Tem como um ponto importante o antipartidarismo, portanto a 4 também está correta. Então 2, 3 e 4 estão corretas, a alternativa certa é a letra A, que você deveria marcar. Belezinha, gente? Certo? Seguimos aí então com mais uma questão. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários. Eu vou só ajustar aqui o tamanho da minha imagem para ficar compatível com a questão. Beleza, show de bola. Vamos lá, povo. Questão 2. O Papa Francisco, eleito em março de 2013, chamou atenção novamente para a figura do Francisco de Assis, considerado o fundador da Ordem dos Franciscanos, ou dos Frades Menores, na Baixa Idade Média. Assinale a alternativa que relacione o contexto de surgimento dos franciscanos e sua motivação de ação. Percebam, tanto nessa segunda questão quanto na primeira, a importância de você estar ligado para os eventos que ocorrem no ano em que a prova da federal é aplicada. Essa primeira questão está falando das manifestações de 2013. Eu coloquei para você ali a thumb como sendo 2014, mas ela é a prova 2013 e 2014. Então é a galera que vai entrar em 2014, mas só que o contexto da prova é um contexto de 2013. Então, nessa questão número 1, ele falou sobre esse movimento social de 2013, e na 2 ele está falando sobre o Papa assumindo o poder em 2013. Essa é uma característica comum na prova da Universidade Federal. Ela cobrar assuntos atuais e relacionar eles com outros contextos históricos. Por isso você tem que ficar muito atento a tudo que você vê nas mídias. A chance disso cair na sua prova é grande. O problema qual é? Que tem muito assunto. Então você não pode vacilar. Uma vez por dia, dá uma olhada em algum jornal, escolha um jornal que você considera de confiança e vai seguindo para se manter informado para mandar ver na prova. Belezinha? Então, eleição do Papa Francisco, 2013, um Papa franciscano, né, que mudou algumas diretrizes ali da Igreja Católica. Vamos lá então, gente. Com a retração do renascimento comercial, aumentaram a pobreza e o
primeiro, né, a questão está falando sobre o surgimento da Ordem dos Franciscanos durante a Baixa Idade Média. O que acontece durante a Baixa Idade Média? Muita coisa. Um fator muito importante é aquele momento do renascimento comercial e urbano, em que nós temos o surgimento da burguesia. Entenda que o conceito de burguesia ele é diverso no decorrer da história, mas aqui surge uma classe burguesa por conta daquele excedente de produção e a galera começa a comercializar. Lógico, né, no século XIV nós temos aquela crise, mas de uma maneira geral, a Baixa Idade Média, que vai ali do século XI ao século XV, é um período de prosperidade, com exceção do período do século XIV. Então agora, nesse contexto, vamos ver o surgimento da Ordem dos Franciscanos. Vamos lá. Com a retração do renascimento comercial e urbano, aumentaram a pobreza e o abandono. Pera, a retração do renascimento comercial e urbano? Não. O renascimento comercial e urbano ele está ocorrendo durante a Baixa Idade Média. Então, está tendo um retorno das relações comerciais em grande quantidade. Entendam, né, que a gente fala a Alta Idade Média, que é um período sem comércio, mas não é sem comércio. A Alta Idade Média é um período com pouco comércio, mas tem. Não existem relações sociais sem a prática comercial, é praticamente impossível. Tá? Aumentaram a pobreza e o abandono das crianças. Você tem um certo abandono da pobreza, mas no sentido de desigualdade social. Os ricos ficam mais ricos e os pobres muito pobres. Abandono de crianças que eram recolhidas pelas ordens mendicantes, dentre elas a dos franciscanos, para evitar que fossem recrutadas nas cruzadas. Não, ele tenta jogar você com aquela cruzada das crianças que acontece, né? E tenta relacionar esse assunto, mas não é isso. Não ocorre a retração. Aqui que está o grande erro dessa questão. Fechou? Letra B. Com o renascimento comercial e urbano, aprofundaram-se a pobreza e as desigualdades sociais. Opa, show de bola. Você tem uma burguesia crescendo, os camponeses vão se mantendo pobres ou até mais pobres, né? Suscitando o aparecimento de várias ordens mendicantes. Ordens que vão ajudar pessoas, mendigos, pessoas muito pobres, né? Que pretendiam atuar junto aos necessitados, entre elas a Ordem dos Franciscanos. Até aqui, essa alternativa está corretíssima. Vamos para a próxima. C. O renascimento comercial e urbano gerou um empobrecimento da Igreja Católica na Baixa Idade Média. A Igreja Católica não vai ficar pobre aqui nesse período, povo. Não é porque você tem uma burguesia surgindo e ganhando força que a Igreja Católica deixa de ter poder. Basta você perceber, no momento das grandes navegações, que é na sequência, no século XVI, quem é a grande financiadora? Uma das grandes financiadoras e agentes do processo das expedições ultramarinas? A Igreja Católica? A Igreja Católica não se empobrece. Tá? Então essa alternativa ela já está errada. Então não vamos nem perder tempo e vamos para a próxima. Letra D. Com o renascimento comercial e urbano, surgem as ordens mendicantes. Então, por conta do renascimento, surgiram as ordens. Dentre elas, a dos franciscanos, que constituíram uma força de contestação da ordem feudal e do poder econômico da igreja. Em nenhum momento eles vão contestar e acusar a Igreja Católica por conta das suas riquezas. A Ordem dos Franciscanos é uma ordem relacionada com votos de pobreza, só que é uma alternativa que eles seguem. Eles não promoveram uma reforma dentro da igreja. Ela é uma ordem de dentro da Igreja Católica em si. Tá? Então, outra, ela não vai contestar a ordem feudal. A ordem feudal é aquela ideia clássica, clero, nobreza e os servos e camponeses. Então a Igreja Católica estava no topo dessa estrutura social. E os franciscanos não vão contestar essa organização. Letra E. Com a crescente ruralização e o aumento da pobreza, não ocorre crescimento da ruralização. O crescimento de ruralização acontece no finalzinho da Idade Antiga, início da Idade Média, em que você tem a feudalização acontecendo. Isso sim gera uma crescente ruralização. Então, não existe crescente ruralização e a gente já para por aqui a correção dessa questãozinha número 2. Então, qual que é a alternativa correta que nós deveríamos marcar? A, B, né? A letra B, que é a corretíssima que a gente tem aqui. Beleza? Fica atento, portanto, ao que eu falei para vocês. O ano em que a prova está... O ano que é da prova, né, nesse caso de 2013, é o ano que a gente já teve 2 questões aqui presentes na tua provinha. Beleza? Vamos lá, gente. Questão número 3. Como você já entendeu, esse vídeo ele vai ser um pouco extenso porque nós temos 9 questões da prova da Universidade Federal do Paraná. Né? E depois, se você quer corrigir uma questão específica, eu vou colocar para você o tempo certinho de cada questão que tem ali, para você ir direto na questão, caso você quer ver só a questão 5 da prova de 2014, vai estar ali para você. Tá bom?
3. O filme Argo, filme lá escrito, dirigido e atuado pelo Ben Affleck, né? Ganhou o Oscar de melhor filme de 2003. Professor, já assistiu esse filme? Não, cara. Confesso que eu não assisti. Teve como pano de fundo a Revolução Iraniana ocorrida em 1979. Esse evento histórico, meu povo, o que a gente tem aqui, ó? 1979, estamos em um contexto de Guerra Fria. Capitalismo, né, Estados Unidos, socialismo, União Soviética. Portanto, você tem essas duas superpotências que são Estados Unidos e União Soviética buscando aumentar suas influências no mundo, né? Outra coisa, além disso, que você tem que entender. Essa revolução de 1979, ela é uma revolução islâmica que acontece no Irã. E o islamismo, de uma maneira mais tradicional, de uma maneira mais comum, nós temos a divisão do Islã em duas vertentes. De um lado, os sunitas e do outro lado, os xiitas, né? Os xiitas, eles consideram apenas como sendo fonte do islamismo o Alcorão. Já os sunitas, não. Eles seguem, além do Alcorão, eles seguem as sunas, certo? O que era a suna? Por isso, sunitas, certo? A suna, eles eram parecidos com os evangelhos. Eles eram trechos que contavam a história da vida do Maomé, tá? Enquanto que o Alcorão, ele é o que Maomé recebeu direto do anjo Gabriel e colocou isso em prática. Tá? Então, os sunitas seguem o Alcorão, mas também seguem as sunas, e os xiitas seguem apenas o Alcorão. Aí a gente tem uma parte errada, né, de interpretar os xiitas como sendo radicais. E não é bem assim. Um exemplo, e também não significa que os sunitas sejam mais radicais. Mas é só para a gente tirar uma ideia da nomenclatura xiita como sendo um extremista. Por quê? Um exemplo, o Estado Islâmico. De qual vertente islâmica é o Estado Islâmico? O Estado Islâmico é sunita. Então, não é necessariamente por ser xiita que você é radical e nem também por ser sunita. Depende de quem está à frente e seguindo essa religião. Então, no ano de 1979, galera, o que rolou? Quem governava o Irã até então era o Shah Reza Pahlavi, tá? E o Reza Pahlavi, ele tinha uma monarquia, basicamente, que ele comandava ali no Irã, e ele era muçulmano, mas ele era um muçulmano de vertente sunita, enquanto que o Irã, a população iraniana, é de maioria xiita, tá? E o Reza Pahlavi, ele, sunita, assumiu o poder e ele colocou em prática ideais de ocidentalização. Ele vai tentar trazer valores ocidentais para dentro do Irã. E no ano de 1978 para 79, nós temos uma revolução islâmica que tirou o Reza Pahlavi, que era um cara voltado, ligado aos ideais dos Estados Unidos, que buscou ocidentalizar o Irã e assume, então, na sequência, um líder xiita, né, que vai ser ali, então, acho que tem aqui na questão de vocês, inclusive, o Ayatollah Khomeini. E o Ayatollah Khomeini, a gente não vai fazer uma revisão específica só sobre a Revolução Iraniana aqui, né? Talvez na sequência a gente faça um vídeo sobre isso, mas o Ayatollah Khomeini, ele é o líder xiita, assume o poder no Irã, e quando ele assume o Ayatollah Khomeini aqui, então, ele vai fazer uma revolução no sentido de tornar o Irã muito mais islâmico, rompendo com aquelas relações ocidentalizantes promovidas durante o governo do Shah Reza Pahlavi. Então nós temos agora um ayatolá. No Irã, portanto, você encontra uma monarquia teocrática, em que o Ayatollah Khomeini, ele era, nesse sentido, o chefe máximo do Estado iraniano, mas também o líder máximo da religião islâmica. Tá? Então, feitas essas ressalvas, vamos para a questão. Letra A. Foi uma reação da esquerda comunista iraniana contra o governo do Reza Pahlavi? Não, não é uma revolução comunista. Ela é uma revolução de caráter popular. O povo, de uma forma geral, não estava mais satisfeito com o governo do Reza Pahlavi, que estava no poder desde 1941. Então, não é uma revolta comunista. Aqui ele quer te pegar porque você tem o Reza Pahlavi apoiando os ideais ocidentais. Então ele coloca um comunista aqui, ó, só para te pegar. Beleza? Então essa tá errada. Letra B. Foi um golpe militar de direita, não foi nem de direita nem de esquerda, foi islâmico, né, de uma maneira geral. Foi um golpe militar de direita contra
o governo do Ayatollah Khomeini? Não, o Ayatollah Khomeini assumiu o poder a partir de 79. Então, essa alternativa já está errada, cara. Que era aliado ao bloco capitalista na Guerra Fria. Não, o Ayatollah Khomeini não vai ser, ele vai ser completamente contrário ao bloco capitalista, mas também não é comunista, né? Então essa alternativa, ela tá bem absurda. Então a primeira é falsa e a segunda também é falsa, tá erradíssimo. Letra C de coração. Foi uma reação de diversos setores da população iraniana contra o governo de Reza Pahlavi. Opa, até aqui tá top. Que era aliado ao bloco capitalista na Guerra Fria. Show. E que impôs uma modernização ocidentalizante, causando concentração de renda e perseguição política a opositores e líderes religiosos. É isso mesmo. Acontece uma concentração de renda durante o governo desse cara, porque você tem uma parte de uma certa burguesia e pessoas próximas ao próprio Reza Pahlavi que vão se enriquecer muito durante esse processo de ocidentalização. Essa alternativa até então está corretíssima. D. Foi um golpe militar de esquerda? Não, não foi um golpe militar de esquerda. Dado contra o governo do Ayatollah Khomeini? Não, quem assumiu o poder foi o Ayatollah Khomeini. Viu como se você sabe algum conceitinho básico do que foi a Revolução Iraniana, você já não cai nessa questão? Ela coloca uns nomes difíceis, tipo Reza Pahlavi, Ayatollah Khomeini, você não entende nada do que são essas coisas, e aí você marca qualquer coisa. Só que se você tem um pouquinho de conteúdo, um pouquinho de conhecimento sobre a Revolução, você já matava a questão, né? Vou nem continuar essa alternativa aqui. Letra E. Foi um golpe militar da direita? Também não. Apoiado pelos Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos apoiava até então o Reza Pahlavi. Então ele não vai estabelecer um golpe contra alguém que ele apoia. Contra o governo de Mohammad Mossadegh, que detinha a postura de não alinhamento durante a Guerra Fria? Não, não tem nada a ver. O Irã estava alinhado aos Estados Unidos durante esse período da Guerra Fria. Beleza? Então, não. A letra certa que nós deveríamos marcar seria a letra C. Essa aqui, então, que a gente tem como correta. Beleza? Vamos para a próxima questão, então, meu povo. Então vamos lá, galera, para a questão aqui número 4. Questãozinha, já tá vendo aí que é sobre alguma coisa relacionada com o V de Vingança, lá o Guy Fawkes, né? Na figura abaixo, vemos à esquerda uma ilustração de Guy Fawkes, inglês católico morto em 1605, após tentar explodir o parlamento inglês na conspiração da pólvora, e um manifestante inglês usando a máscara de Guy Fawkes em 2011, inspirada na graphic novel V de Vingança, transformada em filme em 2006, e portando, um cartaz no qual se lê: o povo não deve temer seu governo. Vamos lá, que já temos algumas informações bem importantes no próprio enunciado. Primeira delas, o Guy Fawkes, que é um cara lá que vai fazer a conspiração da pólvora para tentar explodir o parlamento britânico, né? Ele é um inglês católico. Isso é importante você já selecionar. Morto em 1605. Aqui em 1605, nós já estamos passando então o século XVII. É um momento em que a Inglaterra vai entrar, né, o chamado século das revoluções, como chama o autor Christopher Hill. E vamos ver o que rola. Tentou explodir o parlamento, já temos alguma coisa importante aqui então. Aqui o Guy Fawkes e aqui a máscara dele sendo utilizada em 2011. Vamos lá. Sobre os contextos dos séculos 17 e 21, em que a figura de Guy Fawkes aparece, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Primeira delas aqui, galera. Guy Fawkes pertenceu a uma legião de opositores católicos da dinastia dos Stuart. O que é a dinastia dos Stuart, galera? A dinastia dos Stuart, nós temos o Jaime I assumindo o poder após a morte de Elizabeth, né? A Elizabeth I fica conhecida para a história como sendo a rainha virgem, ela não deixou nenhum herdeiro, e aí o parente mais próximo dela, portanto quem deveria assumir o trono, era o Jaime, rei da Escócia, que era da dinastia dos Stuart. E aí ele vem para a Inglaterra e assume o poder na Inglaterra também, sendo ali o próximo rei inglês, né? E o governo do Jaime I é marcado por algumas coisas, como, por exemplo, né, a perseguição religiosa em alguns momentos, tá? E também no sentido de ser um cara muito autoritário. Ele demonstrou tendências, de certa forma, ali, absolutistas, tá? Guy Fawkes pertenceu a uma legião de opositores católicos à dinastia dos Stuart, beleza, que tentou estabelecer um regime absolutista na Inglaterra ao longo do século XVII. Isso mesmo, né? Tanto o Jaime I quanto seu filho Carlos I, que inclusive é o cara que é guilhotinado, não, mas que é decapitado, né? Durante as revoluções inglesas, eles são da família dos Stuart, portanto a primeira é verdadeira.
Belezinha? Seguimos então. Atualmente, o uso da máscara de Guy Fawkes mantém o ativismo católico. Peraí, quem utiliza aquela máscara que a gente viu, utiliza pelo sentido de uma representação católica? Não, né? Se a galera usa essas máscaras nas rave. Então tem uns caras indo fazer o que? Uma rave católica? Não, né? A galera utiliza essa máscara num sinal de protesto. Isso ganhou muita força por conta do filme do V de Vingança e também por conta daquele movimento da internet, os anônimos, né? Que invadiram, hackearam contas de Facebook, de Twitter e perfis de YouTube mundo afora, tentando demonstrar casos de corrupção mundial, né? Então não tem nada a ver com ativismo católico. Do personagem original defender a opção preferencial pelos pobres. Não viaja, né? Enquanto, então, essa daqui, falsa. Vamos ver aqui então. Verdadeiro e falso, beleza? Essa aqui, B, você já corta. Essa daqui você já corta. Essa aqui você já corta. Portanto, só sobrou para nós A ou letra E. Vamos para a segunda. Enquanto Guy Fawkes foi demonizado como traidor à coroa inglesa desde o século XVII, atualmente as máscaras de Guy Fawkes representam a contestação ao autoritarismo e à injustiça, como no movimento Occupy Wall Street e em diversos protestos pelo mundo. Essa alternativa está correta. Por quê? O Guy Fawkes ele vai ser considerado um traidor porque ele queria explodir o parlamento britânico. O símbolo de explodir o parlamento britânico não é você ser contrário necessariamente à monarquia inglesa, mas quem estava exercendo esse poder de uma forma para a época, ou pelo menos para o próprio Guy Fawkes, de uma forma muito absolutista, de uma forma muito autoritária, né? Então ele é considerado sim um traidor. E o movimento Occupy Wall Street, que é um movimento contra o autoritarismo do governo dos Estados Unidos, contra principalmente as questões bancárias, né, fraudes bancárias nos Estados Unidos, a galera utilizou essa máscara, muitas pessoas utilizaram essa máscara durante essas manifestações, portanto essa alternativa está correta, você já sabe que a letra E você vai ter que marcar. Após a conspiração da pólvora, então, verdadeiro, falso, verdadeiro. Após a conspiração da pólvora, outras revoltas ocorreram no século XVII na Inglaterra. Muito bem. Culminando na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa. Isso, a Revolução Puritana de 1640, quando Carlos I foi decapitado e assumiu o poder, então, Oliver Cromwell, né? E aí depois do governo de Cromwell assumiu seu filho, depois nós temos a restauração dos Stuart. Os Stuart não estavam dando conta do governo, estavam demonstrando tendências absolutistas demais, e aí em 1688 assume Guilherme de Orange e temos a Revolução Gloriosa e o início de um parlamentarismo semelhante ao parlamentarismo que nós temos hoje por conta da chamada Declaração dos Direitos. Fechou? Então essa alternativa ela também é verdadeira e ficamos aqui com a alternativa correta sendo a letra E. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha, number 5. O conhecimento histórico é sempre uma consciência de si mesmo. Ao estudar a história de uma outra época, os homens não podem deixar de compará-la com seu próprio tempo. Mas ao comparar a nossa época e a nossa civilização com as outras épocas e civilizações, corremos o risco de lhes aplicar a nossa própria medida. Galera, essa questão é o que a gente vai chamar, deixa eu tirar aqui a minha imagenzinha um pouquinho mais para baixo, opa, aí, beleza, legal, aumentar um pouquinho, né, show. Então, essa questão ela está falando sobre um termo que nós temos na chamada Introdução aos Estudos Históricos, ou, para quem for para a faculdade de História, Teoria da História, essa expressão, uma expressão que vai resumir esse parágrafo que está aqui, é a ideia de anacronismo. O que é o anacronismo? Nós tentarmos julgar o passado com os olhos que nós temos hoje, ou utilizar um conceito contemporâneo para julgar algo que ocorreu antes, né? Um exemplo clássico é a ideia de democracia. Recentemente, a prova da Unicamp, se eu não me engano, cobrou uma questão para comparar a democracia contemporânea com a democracia grega. Tá? Então percebam, né, você é anacrônico se você fala, por exemplo, que na Grécia não existia a democracia e hoje somente. Tá, mas se eles chamavam aquilo de democracia, eles não viviam numa democracia? Então vejam que nós temos que analisar o tempo histórico e as pessoas que vivem nesse tempo histórico dentro desse tempo histórico. Por mais que nós tenhamos um olhar do presente, né? Então é uma ideia de anacronismo que está muito presente aqui. Tá? Aplicando o raciocínio exposto acima aos sentidos que a Idade Média adquiriu em diferentes tempos históricos, identifica como veio verdadeiras as seguintes afirmativas. Vamos lá. Então aqui nós temos algumas questõezinhas sobre Idade Média, sobre a ideia de Idade Média, né?
e vamos analisar. Bom, atualmente, os historiadores entendem o medievo na sua multiplicidade, com suas especificidades regionais e temporais, ao mesmo tempo que mostram a permanência e a relevância de determinadas instituições e invenções medievais, como a universidade, o livro, a imprensa e o banco. Isso mesmo, certíssima essa alternativa. Vejam, até um tempo atrás, né, a galera chamava a Idade Média de Idade das Trevas, por considerar um período obscuro pelo domínio da igreja, que a igreja não possibilitou o desenvolvimento do conhecimento, o surgimento do desenvolvimento de filosofia, a chamada Noite de 1000 anos, né, que começou lá com a queda do Império Romano e só teve o seu fim quando acabou o Império Bizantino. Então as pessoas tinham uma perspectiva equivocada sobre a Idade Média de maneira proposital. Essa perspectiva surge, inclusive durante o Renascimento. No século XV surge a noção negativa de Idade Média. Beleza, ali no período do Renascimento, né, Trecento, Quatrecento, Cinquecento, que a gente vai ter, os anos 1300, 1400, 1500, considerada uma intermediária e homogênea de trevas e ignorância, separando a antiguidade greco-romana e o Renascimento, que se via como herdeiro do período clássico, noção que ainda perdura entre muitas pessoas, tá certo? Tem uma galera que ainda vai considerar a Idade Média dessa forma, que vai analisar a Idade Média como sendo ainda essa longa noite de 1000 anos, como sendo essa perspectiva equivocada. E, portanto, tendo na ideia de que Grécia e Roma, você tem civilização, aí parou, Idade Média. Depois retornou com o Renascimento. Beleza? Fechou? Seguimos aqui então, galera. Vamos lá, já temos verdadeiro e verdadeiro, então essas duas não podem ser. Essa daqui não pode ser. Essa aqui também não pode ser. Sobrou a letra B. Nos séculos 20 e 21, obras como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia e Game of Thrones evocam elementos medievais imaginativos, tais como a floresta como o lugar do magnífico, do lugar do mágico, cavaleiros, espadas, dragões, religiosidade, dando continuidade às recriações da Idade Média em curso desde o século XIX. Tá certo, as pessoas têm essa perspectiva sobre a Idade Média, né? E algumas séries, e livros e filmes ainda abordam isso, portanto está correta. Então você já se ligou que a letra B está errada, só pode ser a letra E. Na recente historiografia, por conta das apropriações midiáticas da Idade Média, procura-se estabelecer as diferenças e as distâncias entre Idade Média e História do Brasil, mostrando que o medievo não possui relação com a formação de nosso país por ter sido um fenômeno europeu. Nós não temos relação com a Idade Média. Portugal era um país majoritariamente católico. E a Igreja Católica se desenvolve quando? Durante a Idade Média. Nós não temos... A Igreja Católica, portanto, tem uma presença muito grande em Portugal e vai ter uma presença muito grande no Brasil. Essa relação do cristianismo, surgindo o cristianismo durante a Idade Média e se desenvolvendo no Brasil, é algo que nós não podemos deixar de lado, tá? E, portanto, essa alternativa ela vai estar correta, dizendo que não tem, né, estabelecendo diferenças e as distâncias entre a Idade Média e o Brasil. Não é bem assim, essa alternativa está errada, portanto, a que nós deveríamos marcar seria a letra D. Muito bem? Vamos para a próxima? Vamos lá, galerinha, questão número 6. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui, então, nessa questão número 6. Gente, se durante décadas o dia 13 de maio foi comemorado como a data da abolição da escravidão, recentemente o dia 20 de novembro foi instituído no Brasil como o Dia da Consciência Negra. Sobre os sentidos dessas duas datas, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Povo, 13 de maio, lembra o que é isso aqui, ó? 13 de maio de 1888 é quando tem-se lá então a abolição da escravidão, promovida ali, assinado o documento pela princesa Isabel. E, na verdade, né, a assinatura desse documento basicamente abriu as portas das senzalas e os negros que se virassem para sobreviver a partir daquilo. Como se eles tivessem as mesmas condições de concorrer no mercado de trabalho e na sociedade brasileira desse final do século XIX e posteriormente início do século XX e no decorrer também de todo o século XX e século XXI. E a gente sabe que isso não é verdade. Depois que nós tivemos o fim da escravidão, o preconceito racial se mantém até os dias de hoje. Temos as políticas de branqueamento racial já desde 1850 e se estabelece isso mais ainda no decorrer do fim do século XIX, começo do século XX, tá? Então essa data do 13 de maio, pelo movimento negro de uma forma geral, sempre foi muito criticada, porque é sim a data que põe fim à escravidão, mas que não resolveu os problemas raciais,
tá? E então se escolhe o dia 20 de novembro, que é um dia relacionado ali à morte de Zumbi dos Palmares, um líder da resistência negra, ok? Bom, vamos lá, sobre esses assuntos então, se liguem aqui nas alternativas. Eita, nós já coloquei aqui a alternativa correta, finge que você não viu. O 13 de maio simboliza uma libertação conquistada pelos escravos e pelos abolicionistas junto ao Império, que instituiu políticas de reparação aos ex-escravos e aos seus descendentes. O governo brasileiro fez isso aqui, política de reparação aos ex-escravos e seus descendentes. É exatamente o oposto disso que a gente estava falando. É exatamente isso que eu estava criticando, a ausência de uma reparação. O que a gente tenta, de certa forma, com as cotas raciais. Por isso, primeira falsa. O 20 de novembro tem se firmado como uma data que relembra a resistência escrava, pois a abolição da escravidão não ocorreu sem a luta de parte dos escravos, seja de forma coletiva, organizada, os quilombos, seja de forma individual, suicídio, fuga, abandono do trabalho. Certíssima. Não ocorre a libertação dos escravos sem a luta, sem a resistência. Na década de 1870 já estava muito comum a quantidade de movimentos que lutavam pelo fim da escravidão no Brasil, movimentos esses feitos por ex-escravos, por negros que já haviam nascido livres de alguma forma, e como é o caso do Luiz Gama, que se transformou em advogado por conta própria, foi estudar e libertou mais de 500 escravos. Então o movimento pelo fim da escravidão, o movimento abolicionista, contou com uma parte bastante significativa de ex-escravizados e negros de uma forma geral. Então, correta. Próxima. Então, falso, verdadeiro. Pode ser a B não pode, essa aqui não pode, essa aqui não pode. Falso, verdadeiro. Próxima. O 13 de maio foi resultado tanto da resistência dos escravos quanto da atuação dos abolicionistas. Beleza, os abolicionistas são as pessoas que estavam lutando pela abolição. Porém, a abolição da escravidão foi um processo lento que seguiu a situação e as vontades política e econômica das elites. Correto, Apenas aqui... Então você já está ligado que a correta é a C? É um processo lento e gradual, esse fim da escravidão, porque se dizia que não podia ser feito isso de uma maneira abrupta, porque poderia seria um problema econômico muito grande para o Brasil. E por isso essa alternativa está correta. Próxima, a razão pela demora em se estabelecer o 20 de novembro como uma data comemorativa deveu-se à escassez de indícios que confirmassem a luta política dos abolicionistas. Não existiam documentos que comprovassem a luta pela abolição. Relatos, de uma forma geral, não existiam. É lógico que existiam. Visto que o Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda do período republicano, incinerou os documentos que comprovavam essas ações. Meu Deus, cara, essa alternativa é bizarra de errada. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Alternativa correta, letra C. Beleza, meu povo, firmeza na represa. Vamos na próxima letra, tô doido. Número 7. A blogueira cubana Ioná Sanches. Meu Deus, o que é isso, gente? 2013, olha como a Federal cobra questões de atualidade nas provas. A gente falou sobre as duas primeiras questões, já também sobre o ano de 2013, uma outra questão com assuntos relacionados ao que está acontecendo no ano de 2013 agora também. Fique atento ao que acontece, você que vai fazer a prova da Universidade Federal do Paraná, que ainda não aconteceu, de 2021, 2020 para 2021, fique atento ao que aconteceu no ano de 2020, para você ter algum subsídio relacionado a isso para a tua prova, inclusive para a tua prova de história. A blogueira cubana Ioana Sanches relatou uma conversa que teve com um rapaz berlinense. És de Cuba? Da Cuba de Fidel ou da Cuba de Miami? Meu rosto ficou vermelho e lhe respondi: garoto, eu sou cubana de José Martí. Sanches, Ioana, cubanos e tudo mais. Vamos lá. José Martí, ativista da independência cubana. Tem até um asterisco aqui, para te dizer quem é esse cara. Então, Cuba foi uma colônia espanhola, e os Estados Unidos participam do processo de independência de Cuba numa guerra com a Espanha, e você tem um líder desse processo, um líder da independência vivendo em Cuba, que é o José Martí. Considerando o excerto acima e os protestos que marcaram a visita de Ioane Sanches ao Brasil em fevereiro de 2013 e que indicam os embates ideológicos acerca da história contemporânea de Cuba, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. Bom,
Quando o Ioannis Sanches veio pro Brasil, a galera criticou muito. A galera que é da direita fala, aí, viu, ó, tá fugindo. E a galera da direita falou, o que essa mulher tá criticando? A galera da esquerda falou, o que ela tá criticando Cuba? Não é bem assim, Cuba é de outra forma. Então a galera da direita tava falando, viu, ó, ela tá denunciando. E a galera da esquerda tava falando, não, o que ela tá falando é mentira. Então você tem uma disputa de narrativa sobre Cuba ao entorno do discurso da Ioannis Sanches. Vamos lá, a blogueira se identifica com a situação em que se encontrava Cuba antes do domínio norte-americano e do regime socialista, durante a presidência de José Martí, que levou o país a um período de prosperidade econômica e justiça social. Ela diz que se identifica com o tal do José Martí, só que durante esse período Cuba não obteve um período de prosperidade econômica e nem de justiça social. A ideia de se fazer uma justiça social e uma sociedade mais igualitária é algo defendido pelos socialistas, né? Portanto, a primeira está falsa. A maioria dos protestos que marcaram a visita de Sanches ao Brasil era de simpatizantes do regime socialista cubano, que acusavam a blogueira de se aliar aos Estados Unidos para difamar os avanços sociais e a soberania política instaurados pela Revolução Cubana. E aí, isso aqui é verdadeiro, né? A maioria da galera que criticou ela, criticou porque acreditava que o que ela dizendo era mentira. Né? E ela estava demonstrando uma aliança aos Estados Unidos, tá? Para difamar o que já havia sido feito pela tal da Revolução Cubana. Falso, verdadeiro. Bom, então, essa aqui está errada. Então você já se ligou que é A, né? Então já só pode ser a letra A. Não tem como não ser a letra A, porque é a única que tem falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Com a passagem de Sanches pelo Brasil, houve conflitos entre simpatizantes brasileiros do regime socialista e refugiados cubanos no Brasil, que consideram a blogueira uma herdeira da luta libertária iniciada por José Martí na resistência ao domínio castrista. Cara, você não tem treta entre a galera que é defensor da Revolução Cubana e os cubanos que viviam no Brasil. Não aconteceu em nenhuma vez que eu me lembre pelo menos isso, cara. Tá? Falso. Em sua resposta, a blogueira associou-se a um símbolo de independência cubana em relação ao domínio colonial, afastando-se tanto do regime socialista, beleza, implantado após a Revolução, quanto da oposição norte-americana ao regime socialista, simbolizada pelo embargo a Cuba e pelos refugiados cubanos em Miami. Essa alternativa está correta. Ela vai ficar meio que num meio termo. Ela não vai defender nem o socialismo e não vai defender também as intervenções dos Estados Unidos. Tá? Por isso que a gente tem a letra A como correta. Fiquem atentos aos jornais, aos fatos que acontecem no cotidiano, porque isso cai sempre nas provas da Universidade Federal do Paraná. Tá? E se você quer ficar ligado, se você quer ficar grandão em história, mandar super bem na prova de história, fica ligeiro que sempre teremos aqui então essa é a primeira aula que a gente tem de correção, né? Prova de 2014, na sequência a gente vai lançar 2015, todas até a prova de 2019 e 2020. Número 8. Sobre a religião de Roma Antiga, considere as afirmativas abaixo. A maioria das provas da Universidade Federal do Paraná a gente tem uma questãozinha relacionada com a Idade Antiga, Roma, né, principalmente. Aí você tem uma questão sobre a Idade Média, aquela questão que falou sobre os franciscanos. E a outra questão falando sobre a ideia de Idade Média relacionando com o surgimento do conceito de Idade Média como um período das trevas, né, e o Renascimento. Aí você tem uma questão relacionada com o Brasil atual, aquele lema do Brasil, da bandeira do Brasil utilizado durante as manifestações, né? E aí você vai ter também na sequência uma questão falando sobre o trabalho indígena no Brasil, né? Sobre o Brasil colonial. Todas as provas da Federal tem uma questão dessa. Então, sobre a religiosidade romana. Roma tem duas perspectivas religiosas, tá? Tem aquela ideia de um politeísmo que os romanos vão defender, com uma adaptação das divindades gregas, mudanças em alguns traços, né? Principalmente nos nomes, mas em algumas características também. Muito difícil acontecer de cobrar isso, né? E os romanos também têm uma religiosidade doméstica, que é o culto aos seus antepassados, né? Aquele fogo que eles tinham que manter dentro de casa sempre aceso para representar e para cultuarem os seus antepassados. Feitas essas ressalvas, vamos lá então, galera. Os Jogos Olímpicos eram a principal cerimônia pública de adoração aos deuses. Galera, os Jogos Olímpicos eles vão ser utilizados principalmente pelos gregos, né? Os romanos eles vão se associar
eles vão se associar, sim, a algumas práticas de Jogos Olímpicos, porém, quando nós temos o cristianismo sendo utilizado como a religião oficial do Império, os Jogos Olímpicos eles não são mais bem vistos porque são considerados práticas pagãs, né? Mas enfim, com a consagração de atletas de diversas partes do domínio romano, representando as mais diferentes divindades dos territórios conquistados. Por ele não especificar o período do qual ele está falando, essa alternativa está errada. Então, falso. 2. Roma antiga era politeísta, com deuses antropomórficos incorporados de povos conquistados, especialmente dos gregos. A expansão do domínio romano promoveu a coexistência dessa religião com religiões locais que não conflitassem com os rituais romanos. Isso aí, né? Nós não temos... O que acontece aqui? O cristianismo vai ser mal visto pelos romanos porque vai entrar em contraposição aos valores romanos. Enquanto Jesus defende uma ideia de... a salvação espiritual, os romanos têm uma salvação material. Jesus fala pela não violência e os romanos utilizam os coliseus para distração popular, né? Então você já percebe que essa ideia de que a permissão dos cultos religiosos só vai acontecer se elas não tivessem conflito com os rituais romanos. 2 está certa. Então, 2 está correta. Número 1 está errada. Número 1 também está errada. A 2 está certa. 3. Havia 2 tipos de cultos promovidos pelo Estado romano, que dedicava rituais, festivais e templos aos grandes deuses, e o culto doméstico, voltado para antepassados e espíritos domésticos, denominados lares. Tá certinho, cara. 2 e 3 estão certas, né? A 3 você já viu que tá certa, então você eliminou a letra E. Sobraram para nós a letra B e a letra D. O fim da Pax Romana ocorreu com a expansão do cristianismo. Cuidado, galera. Volta e meia eu faço uma questão falando sobre isso aqui nas provas, quando eu tenho ainda que elaborar uma questão para aluno de 6º ano, ou até para galera do ensino médio, achar, porque fala assim, né? Pax Romana, cristianismo, uma religião da paz e tal, então a Pax Romana é quando o cristianismo se disseminou, porque, cristianismo, paz, Pax, e a Pax Romana é isso aí. Não, a Pax Romana é quando... Você tem lá, durante o governo de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano, ele vai colocar algumas coisas importantes. Primeira, ele vai parar com a expansão do Império Romano, né? E aí tínhamos 2 problemas, as revoltas internas de plebeus e as invasões de povos bárbaros. O que ocorre? O que o Otávio Augusto faz para chegarmos então a esse período da Pax Romana? Ele vai colocar os plebeus para trabalharem nas obras públicas, né? Construções de aquedutos, estradas, arenas de batalha, como o Coliseu, por exemplo, né? E... além disso, você vai ter também os plebeus sendo distraídos com aquela prática da política do pão e circo. E para conter as invasões dos povos bárbaros, o Otávio Augusto vai ceder cargos de dentro do próprio Império Romano para bárbaros. Tá? Então parte desses bárbaros vão ser anexados ao Império Romano, serão chamados de bárbaros federados, que pertencem ao Império Romano. Tá? Então não tem nada a ver Pax Romana com a expansão do cristianismo. Isso aqui está completamente errado. Portanto, a alternativa que você deveria marcar seria a letra D. Né? Letra D que vocês têm que marcar então. Questão número 9 e última. Deixa eu ajustar aqui para ficar mais bonitinho. Aí, ó, que legal. Vamos lá. 9. Considere as seguintes afirmativas sobre a sociedade e economia açucareiras entre os séculos XVI e XVII do período colonial brasileiro. Povo, olha só, quando você for fazer uma questão sobre o sistema colonial brasileiro, né, você tem que lembrar primeiro daquele pacto colonial, a ideia de uma metrópole que manda, uma colônia que obedece. Outra coisa, quando ele fala de economia açucareira, do que você precisa lembrar automaticamente? Do tal do mel. Lembra o que era isso aqui, meu povo? Lembra, gente? Ó, isso aqui, mel. O que é isso? Monocultura. Produção basicamente exclusiva do açúcar. Mão de obra utilizada na produção do açúcar. Mão de obra dos escravizados africanos. Esse açúcar ele é produzido para ficar no Brasil? Não, ele é um açúcar voltado para a exportação. Se você produz apenas um tipo de produto, você não vai dividir seu território em várias partes. Você produz em latifúndios, ó, mel. Viu só? Por isso nós temos o tal do mel. Monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Bora para a questão. O período de produção açucareira pode ser compreendido em seus aspectos econômicos como a primeira iniciativa da colonização do Brasil, em que o açúcar era o principal produto no comércio com a metrópole. Show de bola! Mas, professor, e aquela parada lá do pau-brasil?
Não pode ser considerado início da colonização? Não. Por isso que nós consideramos basicamente até 1530, né, de 1500 a 1530, um período chamado de pré-colonial. Os portugueses não dão tanta atenção para o Brasil. Só vão tomar posse de algumas regiões para evitar muitas invasões aqui ao território. Tá? Portanto, a número 1 está correta. Você veja só, número 1 estando certa, você já eliminou a C, você já eliminou a D e você já eliminou a letra E também. Né? Só pode ser a letra A ou a B. E qual vai decidir? A número 2. Você tem que ter estratégia de prova. Né? Para isso você tem que confiar no teu taco. Entre 1630 e 1654, os espanhóis controlaram as fontes brasileiras de produção de açúcar em Pernambuco, com o apoio dos indígenas e dos escravos, que podiam viver sob uma administração política mais tolerante aos seus costumes religiosos. Qual é o erro dessa questão? Você se ligou? Isso aqui, ó. Os espanhóis. Quem é que invade Pernambuco de 1630 a 1654? Os holandeses e não os espanhóis. Como a gente trabalha com vocês aquela ideia de União Ibérica, que inclusive tem um videozinho aqui no canal sobre União Ibérica, tá? Vou deixar o cardzinho para vocês aqui. Entendam, como a gente trabalha a União Ibérica próximo ao contexto das invasões holandesas a Pernambuco, ele colocou Espanha aqui como sendo o invasor, e não. Né? Nós temos lá a União Ibérica, e por conta da União Ibérica, né, a Espanha toma conta dos territórios que pertenciam a Portugal, e nesse mesmo contexto, em 1581, a Holanda se proclama independente dos Habsburgos, que eram os reis da Espanha. E aí os espanhóis cortam o comércio de açúcar. E aí ele quis te enganar dizendo que quem invadiu o Brasil são os espanhóis. E não, né? São os holandeses. Beleza? Então a número 2 ela tá errada. Então você já tira a letra A, só sobrou para você marcar a letra B. Vamos ver o que a gente tem aqui, gente. O declínio da economia açucareira ocorreu após a expulsão dos holandeses que investiram na produção de açúcar nas Antilhas. Show de bola, meu povo. Olha só. Os holandeses são expulsos do Nordeste, só que eles não vão deixar de produzir açúcar. Uma parte desses holandeses vai para o Suriname, que foi uma colônia holandesa. Outra parte segue para a região das Antilhas e nas Antilhas vai produzir açúcar. E esse açúcar holandês produzido nas Antilhas, galera, ele é um açúcar de melhor qualidade do que o açúcar português e mais barato. Por conta disso, esse açúcar holandês entrando no mercado vai acabar com o açúcar português brasileiro. Tá? Então é aqui que nós temos um declínio da economia açucareira no Brasil. Tá certinho essa alternativa. Então, né, confirmando que a 1, a 3 e vamos ver se a 4 estão corretas. O sistema açucareiro caracterizou-se por uma agricultura em grandes propriedades, olha só, latifúndios, comandadas por um senhor de engenho que possuía plenos poderes políticos sobre a estrutura que os engenhos mobilizavam no campo e nas vilas. Sim, né, o senhor do engenho é o cara que comanda essa produtividade toda de açúcar aqui. Alternativa correta, letra B, e finalizamos então a nossa correção das questões da prova do ano de 2014. Beleza, gente? Fechamos aqui então, galera. Obrigado aí a todos que ficaram até aqui, tá? E que vocês fiquem atentos, portanto, ao que acontece no dia a dia, porque isso pode aparecer na sua prova de história. Beleza? Fica ligado que na sequência vai ter um vídeo sobre a prova de 2015. Né? Se você já está vendo esse vídeo um pouco mais para frente, esse vídeo já está disponível para você aí então. Beleza? Nós ficamos por aqui. Eu sou o professor Juliano. Um forte abraço para vocês. Não se esqueçam, por favor, se inscrevam no canal. Vão lá no Instagram. Semanalmente eu coloco posts relacionados principalmente a Universidade Federal do Paraná, a prova de História. Beleza, gente? Galera, forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.